Então vamos aos textos de abertura de hoje. São dois no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. O primeiro no capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Esse casal, Zacarias e Isabel, foram os pais de João Batista. E o segundo texto, umas poucas páginas adiante, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade renovada. Depois de vários dias, Senhor, podemos mais uma vez aquietar, abrir a Tua palavra, olhar para o Senhor e pedir que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos conduza para dentro de toda a verdade, da realidade desses textos. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Pedimos que assim o Senhor o faça, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o personagem de hoje é Herodes. E vemos aparecer Herodes nos dois textos em que acabamos de ler. Só que os Herodes nesses dois textos são Herodes diferentes. O Herodes do capítulo 1 é Herodes o Grande, pai do Herodes que aparece no capítulo 3, né, que é Herodes Antipas. E um dos objetivos de hoje é aproveitarmos essa oportunidade para olharmos um pouco, né, essa história dos Herodes, de como que eles aparecem, um pouco da família dos assim chamados herodianos. Herodes não necessariamente era um nome de família, possivelmente fosse mais um título do que nome de família. Então aparecem Herodes aqui e acolá, e aparecem alguns da família que não são chamados de Herodes, né? E é instrutivo que a gente entenda, né, como é que eles se relacionam. Nós vamos fazer isso, digamos, metade da família hoje, e a outra metade, se o senhor permitir, quando estudarmos os textos lá, né, no livro de Atos. Aparece outra parte da família lá no livro de Atos. Agora, o estudo de Herodes, ele causa uma certa surpresa, porque Herodes foi uma pessoa que não interagiu muito com o Senhor, as interações dele com o Senhor foram, na maior parte, indiretas, e a vez em que ele se encontrou face a face com o Senhor não lhe dirigiu palavra. Então, existe um aspecto em que essa história é uma história única dentro do contexto dessa sequência de estudos que temos seguido. E a gente quer entender o porquê. O irmão Campbell Morgan coloca isso de forma muito, muito contundente, logo no início do capítulo. Eu vou ler o parágrafo de abertura do capítulo do livro do Campbell Morgan, capítulo esse que trata de Herodes, e nesse caso é Herodes Antipas, né? Ele disse assim: é impossível abordar a história de Herodes e o trato do Senhor com ele sem uma sensação de pavor e de temível solenidade. É tentador omitir essa história, mas fazê-lo nesta série de estudos seria falhar de forma singular, pois ela enfatiza verdades de caráter profundamente solene. Ao longo desta série, temos estado constantemente na presença do impressionante amor e paciência de Jesus. Mas é impossível esquecer de que existe também a ira do Cordeiro. E no presente estudo temos uma ilustração disso. A história é alarmante, pois não tem paralelo nos registros da vida e ministério do Senhor.
Então, os irmãos veem que ele coloca uma ênfase muito grande nessa história, em particular de Herodes. Tem algo importante para a gente enxergar e aprender aqui. E como diz ele, por mais que a gente veja em Herodes uma pessoa de mau caráter, né? Nós vamos ver alguma coisa a respeito dele, isso em si mesmo não era a razão para a maneira com que o Senhor lidou com ele, né? Porque o Senhor poderia tê-lo perdoado sem nenhum problema, né? Aliás, foi assim que ele fez com tantos outros. Então a pergunta é, por quê? Por que que quando a única vez que eles se encontraram face a face, o Senhor não lhe dirigiu palavra? Então, quando Campbell Morgan começa o capítulo, ele começa com esse desafio. Fala assim, vamos passar pelos textos e pela história de Herodes e procurar entender o que foi que aconteceu, que o levou a essa condição de não ouvir a voz do Senhor, na única vez que eles se encontraram. Então, nós vamos fazer isso, mas antes disso, então, quero aproveitar, tirar alguns minutos para olharmos os aspectos mais de contexto, em particular a respeito da vida, né, de Herodes, o que sabemos dele e da família dele. Eu vou mostrar duas imagens para os irmãos, eu vou começar mostrando um mapa e depois veremos um esquema. Então, deixa eu compartilhar uma tela aqui com os irmãos. Eu preciso saber se vocês estão vendo um mapa ou vocês estão vendo um esquema. Um mapa? Mapa. Tá ótimo, obrigado. Então, o que temos aqui é a divisão da Palestina. O mouse, vocês veem aqui? Eu mexi o mouse ou não? Sim. Então, temos aqui a Palestina. Irmãos, aqui, essa é a faixa de Gaza, onde hoje a guerra está deflagrada, cidade de Gaza. E toda esta região, possivelmente com a exceção de Decápolis, estava sob a jurisdição de Herodes o Grande. Era o pai da família, depois de um certo tempo. Esse é o Herodes que reinava quando o Senhor nasceu. Mas vocês lembram que, segundo Mateus capítulo 2, depois que o Senhor fugiu com seus pais para o Egito, Herodes o Grande morreu, né? E quando ele morreu, ele dividiu o seu reino entre três dos seus filhos, né? Então, esses filhos são também da família de Herodes, né? E ele dividiu da seguinte maneira: metade do reino, né, ficou com um dos filhos, o filho mais velho desses três, né, que é a parte da Judéia e da Samaria. Antipas ficou com a Galiléia e a Pérea, e o Filipe ficou com essa parte daqui, né, que é chamado de Itureia e Traconites. Okay? Então, daqui a pouco no esquema eu vou mostrar para vocês os nomes e os textos, nós vamos ler alguns deles. Mais ou menos essa parte aqui é a metade do reino, né? A parte amarelo é um quarto e essa parte aqui ficou um quarto. Portanto, quem ficou com um quarto era chamado de tetrarca. E esse é o nome que encontramos para Herodes Antipas, o tetrarca, né, da Galileia, e também Filipe é o tetrarca dessa região. Apenas, nós vamos voltar a falar de Filipe. Esse Filipe é Filipe II, Herodes Filipe II, existe o Herodes Filipe I, também mencionado no Novo Testamento. E esse Herodes Filipe II, que era o tetrarca dessa região indicada aqui em vermelho, deu o nome a Cesareia de Filipe, que é uma cidade que está nesta região. É a cidade a qual se faz menção, por exemplo, em Mateus capítulo 16, quando o Senhor pergunta a seus discípulos, né? Primeiro ele perguntou quem disse que o povo, né, dizia o povo ser ele, e depois perguntou, e vós outros? Né? E aí então ouvimos a resposta de Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso se deu nessa região de Cesareia de Filipe. Ele que deu o nome a essa cidade.
Então, esse Filipe é um dos irmãos de Herodes Antipas. Então, basicamente, isso aqui está mostrando a divisão das terras. Importante a gente lembrar que Herodes Antipas, que é o nosso personagem de hoje, ele governava sobre a Galiléia e sobre a Pérea. Aqui nessa cidade aqui, escrito Maqueronte, daqui ao sul da Pérea, é uma cidade em que há ruínas de um castelo. E esse castelo é onde eles supõem que Herodes aprisionou João Batista e depois o mandou decapitar. Né? Então, essa era a região em que, provavelmente, João Batista foi decapitado por Herodes. Ok, eu vou interromper essa tela e agora vamos para o esquema. Nesse esquema aqui, todo mundo vê o esquema? Ok? Então, aqui temos Herodes o Grande aqui em cima. Herodes o Grande aparece em Mateus capítulo 2, quando aqueles vindos do Oriente, né, os magos vindos do Oriente, foram até o Senhor para adorar, eles foram primeiro até Herodes. Né? Então, interagiram com Herodes, Herodes ficou alarmado, etc. Essa história está contada em Mateus capítulo 2. Esse Herodes é Herodes o Grande. Ele teve várias mulheres, ele teve vários filhos, e desses filhos, 4 são mencionados no Novo Testamento, e eles estão indicados aqui. Herodes Filipe I, Herodes Arquelau, que foi quem ficou com a parte da Judéia, Herodes Antipas, que é nosso personagem de hoje, e Herodes Filipe II. Agora vamos ver alguns textos para entendermos a relação entre esses aí. Herodes Arquelau, irmãos, nós vamos passar rapidamente por ele. Ele assumiu o reinado da Judéia muito rapidamente. Ele não se deu bem, ele foi muito arrogante, ele foi deposto, e quando ele foi deposto, Roma resolveu substituir esse membro da família de Herodes por alguém indicado por Roma. E aí quem passou a governar a Judéia e a Samaria foram governadores romanos. Desses governadores romanos, o quinto deles foi Pôncio Pilatos. Razão pela qual, nos dias do ministério do Senhor, né, quem governava a Judéia não era Arquelau, não era ninguém da família de Herodes, era Pôncio Pilatos, né, porque havia mudado da família de Herodes para os governadores romanos. Então ele ficou pouco tempo ali, né, e Arquelau só aparece basicamente em Mateus capítulo 2, alguma menção a ele. Okay? Vamos abrir em Mateus capítulo 14, temos vários textos aqui, vocês veem que esse capítulo, o início dele, menciona vários desses nomes, então nós já vamos reconhecer esses nomes aqui nesse texto, começando do versículo 1, Mateus capítulo 14, versículo 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes. Irmãos, esse tetrarca é essa pessoa que está aqui, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, né? Casou-se com Maltace, que era uma samaritana, então Herodes Antipas era filho desse casamento. Irmão de sangue, né? De pai e mãe com Herodes Arquelau, que já havia sido deposto há mais tempo. E ele ouviu a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Veremos isso depois no texto de Marcos. Versículo 3: Porque Herodes Antipas, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Então, observe aqui, esse Filipe, que havia se casado com Herodias, era Filipe I.
não é Filipe o tetrarca, tá? É Filipe o primeiro. Ele havia casado com Herodias, eles tiveram uma filha, Joséfo dá o nome dessa filha, diz que é Salomé, mas isso não é uma referência bíblica, um nome. Ela sim, ela aparece em Mateus capítulo 14, versículo 6, veremos logo, né? Então, desse casamento surgiu Salomé. Só que Herodes Antipas tomou Herodias de Filipe, ele se casou com ela, né? Então, foi isso que João Batista o repreendeu. Veja o versículo 4. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Né? E querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias, essa daqui, que é chamada por Joséfo de Salomé, okay? Diante de todos, e agradou a Herodes. E aí o resto da história os irmãos conhecem, nós vamos lê-la também no Evangelho de Marcos. Uma curiosidade é que Salomé se casou com Filipe II, né, seu tio. Aliás, tio-avô, né? Porque veja aqui, pai, filhos, ok? Esse se havia casado com Herodias, ok? E Herodes Antipas tomou a mulher de Filipe I. Salomé, por sua vez, se casou com Filipe, então era sobrinha meio que sobrinha neta, né? Então o pessoal estava completamente misturado. E Herodias também era sobrinha de Filipe I e de Herodes Antipas. Por quê? Porque ela é filha de um dos irmãos, né, de Herodes, que estão aqui nesta fila. Só não aparece aqui porque ele não é citado no Novo Testamento pelo nome, né? É, e então ela era sobrinha. Então aqui havia tio, sobrinha, e aqui outro tio que tomou a sobrinha desse irmão. Aqui sobrinha neta casou com Filipe II. Okay? Esse Filipe II foi o que nós lemos em Lucas capítulo 3, versículo 1, que o tetrarca Filipe, diferente do Filipe I, que era o casado com Herodias. Okay? Bem, então nós vamos ler Marcos, acho que os principais textos aqui foram mencionados, né? E já podemos interromper esse compartilhar. Okay? Então, tendo apresentado aí os Herodes, né? Então, a relação básica que temos entre eles, né? Vamos, antes de ler o texto de Marcos, eu vou ler algumas descrições feitas a respeito de Herodes Antipas, que é o personagem de hoje. Então, a descrição que o próprio Campbell Morgan faz é o seguinte: era sensual, de forma mais ousada e flagrante. No tempo em que cruzou o caminho de Jesus indiretamente, vivia em adultério incestuoso, isso com a Herodias. Palavras dos próprios contemporâneos de Herodes, que a gente conhece por meio de Joséfo. Eles descreviam Herodes da seguinte maneira: cruel, intriguista, indeciso, totalmente perverso. E uma terceira descrição aparece num dicionário bíblico, o novo dicionário Ungers da Bíblia, descreve Herodes Antipas da seguinte maneira: sua administração foi caracterizada por astúcia e crime. Era profundamente egoísta e completamente destituído de princípios. Irmãos, esse é o perfil de Herodes Antipas. Então, com isso em mente, com essa descrição, né, dessa relação familiar, a gente consegue reconhecer agora onde que ele está. Observe que as menções a Herodes que aparecem em Atos são outros Herodes dessa família, mas em níveis subsequentes,
Nós veremos isso quando entrarmos nos textos de Atos mais para frente. Ok? Agora, vamos voltar a essa cena, que ela é importante, essa cena do dia natalício de, de Herodes. Mas nós queremos fazer isso no Evangelho de Marcos, porque temos um pouco mais de detalhes aqui. Okay? Então, Marcos, capítulo 6. Vamos ler esse paralelo em Marcos, capítulo 6. Aliás, essa descrição aparece nos três sinóticos. Aparece em Mateus, no capítulo 14, onde lemos um pedacinho. Aparece uma descrição mais completa, que é que nós vamos ler agora em Marcos. E também em Lucas, aparece uma descrição muito breve. Então, vejamos Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. E o que é o isto? São as obras que o Senhor fazia. Porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Irmãos, olha que curioso. Herodes era saduceu, segundo nos conta a história, né? E vocês sabem que os saduceus não acreditavam em ressurreição. Mas alguma coisa, isso é alguma coisa, é fundamental da gente enxergar, mexeu com João, a tal ponto dele, sendo saduceu, que não, em princípio, não cria na ressurreição, ele disse a respeito do Senhor: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Mas o que foi que mexeu com Herodes? E aí eu concordo com as colocações do Moncampo Morgan. Foi a sua consciência. Ele estava sendo atormentado pela sua consciência. Nós vamos ver o que ele fez com sua consciência. E isso provavelmente explica a razão pela qual o Senhor tratou dele como tratou. Versículo 17. Agora a explicação desse cenário. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, Filipe I, não é o tetrarca Filipe, Filipe I, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O irmão Campo Morgan faz uma observação que eu nunca tinha parado para pensar e ela é muito pertinente. A gente lê a história, a gente acha que Herodes mandou prender a João quase que como um castigo pelo que João lhe disse, né? Mas absolutamente não é isso, né? Nós vamos entender a razão no versículo 19. Diz: Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Herodias, eu acho que, eu leio Herodias aqui, eu fico lembrando de Jezabel no Antigo Testamento. Acho que Herodias é quase que uma versão neotestamentária de Jezabel. Herodias queria matar João de todo jeito, ela odiava João. E o Campo Morgan diz que Herodes colocou João na prisão para protegê-lo de Herodias, para tirá-lo, né, do entorno de Herodias. Herodias não poderia lançar a mão dele, porque João estava na prisão. Então, isso realmente corrobora, né, o pensamento de que Herodes tinha João em alta estima. Herodes enxergava em João um profeta. E ele, como nós veremos agora mesmo, ele o ouvia de boa mente. Ele gostava de ouvir João. Mas aí se deu essa situação toda com Herodias, e Herodias o odiava e o queria matar. Então João, porque ele tinha a João, né, em alta estima, Herodes o colocou na prisão para protegê-lo. Versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo. Essa era a percepção que Herodes tinha de João.
e o tinha em segurança. Contra quem? Segurança com respeito a Herodias. E quando é, o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Isso é importante, porque Herodes não ouvia a João de forma assim desdenhosa, com desprezo, desinteressado. Ao contrário, ele o ouvia de boa mente. Nós vamos colocar o dedo aqui, nós vamos voltar nesse texto para continuar a leitura, mas vamos ver um texto em paralelo em Marcos, capítulo 12, versículo 37. Eu vou começar a leitura no 35. Marcos 12, 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele, seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Irmãos, essa frase, ouvia com prazer, é a mesma frase do capítulo 6, escutando de boa mente. Então, a maneira com que João Batista, ou perdão, com que Herodes ouvia João Batista era com prazer. Era da mesma maneira com que a multidão ouvia o Senhor. Então, essa era a relação de João Batista com João. O ouvia de boa mente, o ouvia com prazer. Ele sabia que era um homem justo, que era um homem santo. Ele o considerava um dos profetas. Ele o protegeu da própria mulher Odias, colocando no cárcere. Então, essa relação era, vamos colocar assim, muito boa. Mas o que aconteceu? Como João o repreendeu e disse: Não te é lícito possuí-la, né, possuir a mulher do teu irmão, né, isso acendeu a ira de Herodias. Então, João o colocou no cárcere, mas João, perdão, fico chamando o Herodes de João, né? Mas Herodes prosseguiu no seu incesto, prosseguiu no seu adultério, né? Então, ao colocar João no cárcere, por um lado, ele o protegeu de Herodias, por outro lado, ele fez calar a voz, né, de João. Ele falou assim: não quero ouvi-lo me criticar, né? Não quero ouvi-lo me condenar. E provavelmente ele tentou aplacar a sua consciência, a voz da sua consciência. Só que essa consciência, irmãos, não se cala. A consciência ficou, né, cutucando João, ou cutucando Herodes, a ponto de ele, um saduceu que não cria na ressurreição, quando ouviu a respeito de Jesus, ele disse: É João. Então vocês percebem que havia uma luta interna em Herodes, né? E essa luta era uma consciência não tranquila, uma consciência que havia sido ou estava tentando ser aplacada. Versículo 21. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, que Joséfo disse se chama Salomé, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: Se te pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Esta respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Então, irmãos, essa é a história
final de João Batista, né? Que estava provavelmente preso naquele lugarzinho indicado no mapa, Maqueronte, né? Então, esse é o trato de Herodes com João, de João com Herodes. E nesse momento, né, criou-se esse vício de Herodes tentar aplacar a sua consciência. Ele fez calar, né, fisicamente, né, a voz de João colocando no cárcere. Ele procurou aplacar a sua consciência, ignorar a sua consciência, só que vemos que a sua consciência não o deixava em paz. E isso foi preparando o terreno, né, para o momento em que ele fosse lidar com o Senhor, fosse lidado pelo Senhor. Okay? Então, vamos agora olhar o trato, né, do Senhor com Herodes. Então, nós vamos para o Evangelho de Lucas. Vamos abrir em Lucas, capítulo 13, texto que aparece somente, né, tem uma declaração do Senhor que encontramos somente aqui em Lucas. Okay? Apenas a título de contexto, observe no versículo 22, diz que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. O Senhor tinha saído do norte, saiu da Galiléia, estava indo para Jerusalém. Mas os irmãos lembram que ele não passava, né, a menos de raras exceções, ele não passava pela Samaria. O que ele fazia? Ele saía para além do Jordão, para o leste do Jordão, descia, né, em direção à Pérea, e depois, estando na Pérea, ele atravessava o Jordão, mais ou menos na altura de Jericó, e por ali ele subia Jericó em direção a Jerusalém. Então aqui o Senhor, muito provavelmente, estava na Pérea. Agora, os irmãos lembram do mapa? Quais eram as regiões sobre as quais Herodes tinha jurisprudência, sobre quais ele dominava? Sobre a Galiléia e a Pérea. Se o Senhor estava na Pérea, então ele estava, digamos, numa região comandada, dominada, governada por Herodes. E, portanto, Herodes poderia exercer autoridade sobre ele, né? Então, com esse contexto, nós vamos entender a palavra que ele recebeu, dita aqui no versículo 31. Veja, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui. Daqui aonde? Onde é que ele estava? Ele estava em algum lugar da Pérea, né? Estando na Pérea, ele estava sob, digamos, a influência de Herodes Antipas. E a razão que eles deram é o seguinte: porque Herodes quer matar-te. Herodes quer matar-te. Então, observe, eu acho que nós ainda vemos em Herodes alguém cuja consciência não o deixou em paz, né? Ele havia colocado João na prisão, depois havia mandado decapitar João, mas aí então surgiu o Senhor e ele pensou: é João que voltou, né? E agora Herodes desejava matar o Senhor, possivelmente pensando que era João. Então vemos uma luta constante por parte de Herodes, alguém lutando contra sua consciência. Mas ele ainda era casado com Herodias. E aliás, isso é uma história que talvez a gente conte no futuro, quando Herodes foi exilado, ele foi exilado para a França, né? E depois, eventualmente, para a Espanha. Herodias fez questão de ir com ele. Até onde a história secular nos conta, Herodias ficou com Herodes Antipas até a morte dele, né? Então, assim, Herodes em nenhum momento, digamos, desfez essa situação de adultério, né? Muito bem. Agora temos aqui a única palavra, né, dirigida do Senhor para Herodes, e foi via recado, não foi uma coisa que ele disse face a face com Herodes. Versículo 32. Ele
falando do Senhor, porém lhes respondeu aos fariseus que haviam dito a ele, ó, retire-te daqui porque Herodes quer matar-te. E de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, aqui temos alguns elementos importantes para a nossa história. Primeiro, diz respeito a essa declaração que o Senhor, esse recado que o Senhor mandou para Herodes, e de dizer a essa raposa. A maioria dos comentaristas dizem que foi uma palavra de repreensão, de um certo cinismo, né, de uma certa sátira, né, por parte do Senhor para com Herodes. Outros creem que não, creem que foi uma descrição precisa, né? Os estudiosos do grego dizem que o Senhor escolheu uma palavra, a raposa, quando a gente fala uma raposa, tanto poderia ser uma raposa macho, uma raposa fêmea. Mas no grego, não, tem palavras diferentes para raposa macho e para raposa fêmea. E o Senhor escolheu a palavra da raposa fêmea para se dirigir a Herodes. De modo que ele realmente fez uma crítica muito, muito contundente a Herodes. E existe uma citação do Bonar, do Horácio Bonar, que fala a respeito dessa expressão. Né? Eu quero ler esse parágrafo para os irmãos, para a gente entender um pouquinho o que estava por detrás dessa palavra, né, desse recado que o Senhor enviou para Herodes. Veja o que o Horácio Bonar disse. Aliás, ele diz isso num livro a respeito dos tipos. Então, ele estava falando de tipos, de simbologia de linguagem, coisas do tipo. Então, ele falou assim: não somente palavras são emblemáticas, pois há coisas que são emblemáticas também. Cada fato natural é um símbolo de algum fato espiritual. Cada item na natureza corresponde a algum estado de mente, e esse estado só pode ser descrito apresentando um item natural como figura. Um homem ardiloso é uma raposa. Um homem ardiloso é uma raposa. Um homem firme é uma rocha. Um homem instruído é uma tocha. Luz e trevas são expressões familiares para conhecimento e ignorância. Então, quando o Senhor disse, ide dizer a essa raposa, estava dizendo, olha, esse cara é ardiloso, ele é cheio de nuances, ele não é o que aparenta ser, provavelmente. Essa foi a mensagem que o Senhor enviou por meio dos fariseus para Herodes. Mas é só parte da mensagem. A outra parte, também importante para nós, é o seguinte: hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Esse terminarei significa eu serei aperfeiçoado, eu serei completo, né? Estarei consumado. A tradução literal seria essa. E no terceiro dia estarei consumado. Observe que a mensagem que o Senhor mandou para Herodes diz respeito a um cronograma. Ele tinha um cronograma, que era o cronograma de Deus. E não adiantava Herodes querer matá-lo. O Senhor não se desesperou, ele não saiu fugido, assim como os fariseus sugeriram que ele fizesse. Falou: olha, Herodes quer matar-te, sai daqui, foge daqui. O Senhor disse: não, hoje, amanhã, depois tem o terceiro dia, então terminarei. O Senhor tem um cronograma e ninguém demove o Senhor desse cronograma. Versículo 33, ele prosseguiu dizendo: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Então, nesse cronograma do Senhor, esses são os 3 dias. Não creio que tenham sido 3 dias literais, porque isso aqui aconteceu
em torno de 2 meses antes da crucificação. Quando ele fala de concluir, então provavelmente estava se referindo à conclusão do seu ministério, mas esses 3 dias são simbólicos no sentido de que ainda faltavam etapas para o Senhor cumprir, que o Senhor cumpriria. E ele diz o seguinte: olha, não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então ele diz o seguinte: eu vou para Jerusalém, sim, eu vou sair daqui, eventualmente irei para Jerusalém. E foi o que aconteceu, né? A paixão do Senhor se deu em Jerusalém. De modo que aqui nós temos um recado para Herodes no que diz respeito ao seu caráter, e o Senhor disse: olha, ide dizer essa raposa, né? E também um recado que diz respeito ao cronograma. O Senhor trabalha com o cronograma, e ele é fiel a esse cronograma, né? E ele não seria morto por Herodes a despeito de qualquer coisa, de qualquer intenção de Herodes. Por quê? Porque não era a hora do Senhor morrer. O Senhor não morreria fora de Jerusalém. Então, nesse momento, o que foi para Herodes foi apenas um recado. Mas agora sim, vamos ao texto que descreve a única vez em que o Senhor esteve frente a frente com Herodes. Isso acontece, né, em Lucas, no capítulo 23. O contexto aqui já é o dia da crucificação. Os irmãos lembram que o Senhor foi levado à casa de Caifás depois de ter sido apalhado por Anás. Então ele esteve com Anás. Depois ele foi levado à casa de Caifás, onde o sinédrio estava reunido. Saiu dali, foi levado até Pilatos, que o recebeu cedo de manhã lá no pretório. E quando ele soube que o Senhor, imagina, que ele era da Galileia, mas havia nascido na Judéia. Aí ele pensou assim: não, então ele está sob a jurisprudência de Herodes, né? Porque o Herodes é o governador da Galileia e da Pérea. E como Herodes estava ali em Jerusalém naqueles dias, mandou até Herodes, né? Isso no dia em que o Senhor foi julgado, né? Perante Pilatos. Então, o Senhor foi levado até Herodes. É esse o momento que nós vamos ler agora aqui, a partir do versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 7. Ao saber, está se referindo a Pilatos, que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias, em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal e, de muitos modos, o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Então, irmãos, aqui vemos o Senhor frente a frente com Herodes e, nessa ocasião, nada lhe disse. E a conclusão a que o irmão Campo Morgan chega é a seguinte: Herodes havia calado, literalmente, a voz de João Batista. Como? Primeiro colocando na prisão, depois decapitando. Ele havia calado a voz da sua consciência ao longo daquele tempo todo, né? Evitando João, decapitando João, depois tentando matar o Senhor. E como consequência disso, quando ele quis ouvir a voz do Senhor, ele não pôde ouvir a voz do Senhor. O Senhor não lhe disse qualquer coisa. Então, me parece, irmãos, que essa talvez seja uma das principais lições que temos ao contemplar a vida de Herodes, né? Ao contrário de Pilatos, Pilatos foi alguém que nunca se posicionou pelo Senhor. Ele teve ele queria livrar o Senhor, ele queria soltar o Senhor,
teve oportunidades, mas ele não, ele foi cedendo ao povo, cedendo, nunca se posicionou. Na hora do que ele poderia soltar, ele lavou as mãos e disse: Fazei o que vocês quiserem, né? E ele o entregou para ser crucificado. Mas em Herodes, nós vemos alguém que foi aplacando a consciência, calando a consciência, e quando ele quis ouvir o Senhor nada lhe disse. Então, é uma recomendação muito solene, né? Nós devemos aprender a ouvir a voz da consciência e não endurecer a consciência, para que possamos ouvir a voz do Senhor quando estivermos na sua presença. Existe um pensamento muito bonito, e eu quero comentá-lo com os irmãos nesse texto. Ele é de um irmão, é, o nome dele é James Stocker. Em 1894, ele publicou um livro a respeito do julgamento e da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, ele analisa, né, como que o Senhor foi julgado, né, os aspectos legais, técnicos, né, e ele chega à conclusão de que o Senhor, aquilo tudo foi uma farsa. Eles deixaram de observar as recomendações da lei, etc, etc, etc. Então, ele fala do julgamento, também fala da morte do Senhor. E quando ele chega nesse texto, ele faz o seguinte paralelo. Quando o Senhor esteve diante de Herodes, o que o texto diz? Que Herodes queria vê-lo, ele queria ver o Senhor, mas esperava também vê-lo fazer algum sinal. E além disso, ele interrogava o Senhor. E esse irmão James Stocker diz o seguinte, que Herodes aqui tipifica aquelas pessoas que vão para uma reunião para ver coisas grandiosas, né? Vão lá para ver sinais, para ver coisas espetaculares, né? E aqui isso está representado em Herodes, né, quando diz que ele esperava vê-lo fazer um sinal. E também representa pessoas que questionam, questionam o Senhor, questionam a respeito do Senhor. E aqui vemos no versículo 9 que isso é também verdade com respeito a Herodes. Diz que, e de muitos modos, o interrogava. E esse irmão James Stock, então, termina dizendo o seguinte: para essas pessoas, as pessoas que vão para reuniões, vão em lugares simplesmente para ver coisas espetaculares, milagres, né? Ver coisas estupendas, ou que ficam questionando o Senhor, ou a respeito do Senhor, para essas pessoas, o Senhor nada diz. O Senhor, assim como se calou perante Herodes, se cala perante as pessoas que têm essa atitude. Eu acho que é um ponto que não precisamos concordar completamente com ele, mas devemos, ao menos, reconhecer que o irmão tem alguma razão nisso daí, né? Então, aqui vemos o desfecho. Essa é a última vez, irmãos, em que o Novo Testamento, né, apresenta Herodes Antipas. Ele é mencionado no livro de Atos, mas quando ele é mencionado no livro de Atos, já é assim, uma menção, Herodes, aquele Herodes, né? Ou seja, essa que é a última cena em que Herodes Antipas aparece no Novo Testamento. E como que ele aparece? Ele aparece como alguém que queria ouvir o Senhor, mas o Senhor não lhe dirigiu palavra. Vou já indo na direção de uma conclusão, vou ler um parágrafo do Alexander White, que diz que, nesse aspecto, Herodes foi um réprobo, né? Então, ele diz assim: o que faz de Herodes Antipas um exemplo tão pungente para nós não é que foi uma raposa, mas é que, tendo começado como uma raposa, terminou como um réprobo. E aí ele pergunta assim: meus irmãos, vocês sabem o que é um réprobo? Ele responde: isto é reprovação. Dois pontos, abre aspas. De muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Fecha aspas. Isso é reprovação. Irmãos, que reprovação terrível é o silêncio do Senhor.
quando queremos ouvir algo do Senhor e não ouvimos nada da parte dele. Mas somos gratos porque o Senhor sabe lidar com cada um. Nesse caso aqui, ele sabia como lidar com Herodes. O Senhor é justo, o Senhor é correto. O irmão Campo Morgan falando ainda desse último encontro, né, de Herodes com o Senhor, ele questiona, fala assim, olha, se Herodes tivesse ido até o Senhor e tivesse lhe perguntado, que hei de fazer para ser salvo, como tantos outros o fizeram, o Senhor teria lhe respondido. Mas não era nada disso que Herodes queria. Herodes havia, ao longo de algum tempo, feito calar a sua consciência, né? E procurado matar o Senhor. E aqui ele aparecia como um curioso para ver coisas. Para esses, o Senhor não tem palavra para dizer. Então, essa acho que é a grande lição, o grande alerta que temos na história de Herodes Antipas. Né? Eu vou encerrar voltando só na questão do cronograma de Deus, né? Porque foi uma das parte da mensagem que o Senhor mandou para Herodes Antipas foi que ele se movia de acordo com um cronograma. E nós começamos hoje falando de textos que nos lembram disso, né? O primeiro texto, em Lucas capítulo 1, versículo 5, diz que nos dias de Herodes havia um casal. Então, Deus localizou aquele momento da concepção de João Batista nos dias de Herodes o Grande. Lucas capítulo 3, quando ele dá todo aquele cenário, fala, ó, nos dias de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Idumeia, né, e Lisânias, também tetrarca lá na região da norte, naqueles dias, não antes nem depois, veio a palavra do Senhor a João no deserto. Esse foi o início do ministério de João, seria logo depois seguido pelo ministério do Senhor. O Senhor tem um cronograma e o Senhor age com respeito a ele. Por isso, quando os fariseus chegaram até ele e falaram assim, olha, Herodes quer matar-te, foge daqui. O Senhor disse, não, ele não se alterou. E de dizer essa raposa, hoje, amanhã e depois, eu curo enfermos, expulso demônios, né? E ainda um último texto, em Gálatas, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, para encerrarmos. 4, a partir do versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus esperou o tempo ficar pleno, ficar maduro, chegar o dia. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmãos, temos acompanhado o mover da história, possivelmente o encerramento de uma era, né? Com todas essas questões que têm assolado aí a Palestina, a guerra e tantas coisas, né? Irmãos, Deus tem um cronograma e Deus se mantém fiel a ele, né? Às vezes a gente gostaria de que fosse um pouco mais rápido, fosse um pouco mais lento, mas a palavra do Senhor para Herodes é uma palavra que nos aproveita também. O Senhor tem seu cronograma. O Senhor vai caminhar hoje, amanhã e depois. E quando ele estiver consumado, quando ele estiver pronto, aí as coisas acontecerão. Vocês podem olhar pelo Novo Testamento, tem tantos textos que nos dão essa dica, né? O calendário de Deus é preciso, né? E ele se move de acordo com ele.
Algumas coisas ele nos revelou, outras não. Mas nós podemos, né, ter consciência, ter a certeza de que o Senhor se move de acordo com esse calendário. Nós podemos andar pela fé, andar com esperança e com paciência diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor venha confirmar aquilo que cada um de nós precisa dentro desse contexto, usando a história de Herodes Antipas como um exemplo e um alerta para cada um de nós. Somos gratos a Ti, Senhor, pela palavra. Somos gratos porque quando ameaçado, Senhor, ainda que indiretamente por Herodes, o Senhor não desesperou, não se alterou, o Senhor simplesmente prosseguiu, realizando perfeitamente a vontade do Pai. Senhor, queremos ter essa atitude diante de Ti, de paciência, de perseverança, e prosseguir, Senhor, com graça, realizando a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua misericórdia. Também pedimos que o Senhor nos ensine a ouvirmos a voz do Teu Espírito e a jamais calar a voz da nossa consciência, para que sempre possamos ouvir a Tua doce voz. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.